temas que fazem parte do universo das mães, repletas de dúvidas sobre os desafios e novidades que a maternidade traz. Na série Virei Mãe, e agora vamos começar falando da reviravolta que acontece na vida da mulher da noite para o dia quando ela se torna mãe. A reportagem é de Laís Duarte. Calma, filhinho, calma. No dicionário, mãe é mulher ou fêmea de animal que teve um ou mais filhos. Nas páginas da vida real, ser mãe é um desafio. A gente se preocupar todo dia com o nosso filho, com o futuro, o presente. Você abrir mão da sua vida, do seu dia, da sua noite, de tudo que você tem para cuidar dele, dos seus gostos, dos seus sonhos. Porque, na verdade, o seu filho acaba se tornando seu maior sonho. A maternidade veio como uma surpresa para Ana. Transformou a vida dela e a do marido. Mudou tudo, praticamente. A rotina, o sono, as prioridades, o desejo de dar uma vida boa para eles, para a minha família. Foi uma gravidez complicada. Ana teve enjoos, dores, inchaço, pressão alta, depressão. Mas de tudo, nos 9 meses antes do Eduardo nascer, o que mais incomodava era o julgamento de outras mães. Quando você lê coisas sobre a maternidade, esses blogs de mãe, as mães mostram que a vida é maravilhosa e que ter um filho é a melhor coisa do mundo e que tudo é lindo, que você faz tudo com muito amor e paciência. Você sofre com o julgamento das outras mães, porque existe essa visão romantizada da gravidez, da maternidade, que não é verdade. Quando ela conseguiu esquecer o julgamento das outras, se deparou com as próprias cobranças, com medo de não dar conta sozinha. Aí o meu marido Eloy saía para trabalhar, já me dava assim uma tremedeira. Eu falava assim, não, agora eu vou ter que cuidar do Dudu sozinha hoje. E já começava a chorar de medo de ficar com ele, porque ele chorava dia e noite. Hoje, Eduardo está com 3 meses e vendendo saúde em seus enormes olhos azuis. E com ele, Ana aprendeu que bebês não mamam e dormem o tempo todo, como costumava ouvir. Bebês também choram. Ana aprendeu lições bem diferentes da imagem romântica da maternidade. Quando você é mãe, você fala, nossa, quando você faz o pé, é uma das coisas mais lindas do mundo, assim. Você fica tão feliz. Ana aprendeu também que por trás de tantas dificuldades está o amor mais fácil do mundo. Muito feliz, fica até com vontade de chorar. Ele é o meu amor. E para falar sobre as mudanças que acontecem na vida da mulher com a chegada do bebê, recebemos Marcelo Silber, pediatra e neonatologista, e Ana Lúcia Beltrame, ginecologista, obstetra e especialista em reprodução humana. Participe aqui da nossa conversa, mande suas perguntas e comentários pelo Facebook e também pelo Twitter. Os endereços estão aí na sua tela. Doutor Marcelo, doutora Ana Lúcia, obrigada pela presença. Histórias que vocês conhecem bem aí, né? Como a da Ana também, que falou aí na reportagem. A gente pode dizer que acontece mesmo, é uma reviravolta na vida da mulher, a partir da chegada do bebê, da noite para o dia, assim, não tem como se preparar para esse momento aí, esse período de transição. Andressa, obrigado pelo convite. Eu e a Ana estávamos conversando antes do programa começar sobre os temas que nós gostaríamos de que fossem debatidos, que os telespectadores perguntassem tudo. Mas a reportagem sobre a Ana, e o marido Eloy e o bebê Eduardo foi tão completa que eu acho que se a gente conversar sobre essa reportagem, a gente vai conseguir abranger praticamente todos os pontos que... Dá para pincelar, pegar várias partes. Sim, dessa semana da maternidade. Exatamente. Eu costumo falar para os meus pacientes e para as mulheres que a mulher, ela vira mãe no dia que ela faz o teste de gravidez, né? Já começam todas as preocupações do pré-natal, de como que será aquele bebê, se vai ser normal, se vai ter algum problema durante a gestação, do parto, da amamentação, do pós-parto. Mas muita gente acaba falando só do parto e da gestação em si. E, às vezes, o pós-parto, que foi exatamente aquilo que a Ana falou, ele fica realmente meio esquecido, né? E eu acho que nosso papel como médico obstetra, pré-natalista,
é orientar essa família do pós também, senão fica achando que tudo é maravilhoso, que não existem dificuldades e muito pelo contrário, né? Então, o parto é importante, a amamentação é importante, muitas vezes as mães, elas podem se sentir, justamente pelo que ela falou, da cobrança social, menos mães ou mais mães porque tiveram um parto normal ou um parto cesariano, ou menos mães ou mais mães porque se sentiram aptas ou não a amamentar, mas, na verdade, cada um com as suas peculiaridades é mãe, né? Qualquer tipo de atitude não vai fazer dela mais mãe ou de procedimento menos mãe, né? E o pós-parto, ele tem que ser preparado durante esse pré-natal. Vamos aproveitar, né, para chamar a atenção. A Ana falou ali que ela sofreu muito com essa questão aí do julgamento. Parece que surgem palpiteiros para todos os lados. Todo mundo vira especialista, né, no momento que vê a mulher com o seu bebê, doutor Marcelo. Eu acho que esse tema, né, ele extrapola um pouco a maternidade, né? Quer dizer, existe hoje a ditadura do politicamente correto, né? Você deve fazer exercício físico, tua alimentação deve ser de tal monta, você tem que ter uma postura pessoal e social e profissional determinado, tudo. Quando você é mulher, eu acho que eu tenho uma filha, né, e um filho, é um pouco aumentado. Por quê? Porque a mulher, além de tudo isso, ela tem que, entre aspas, casar, depois ela tem que ser mãe e depois tudo. Aí, quando ela fica grávida, quando ela recebe a notícia que a Ana Lúcia falou, aí aquilo cresce, né? Como é que vai ser essa criança? Vai ser uma criança dentro da minha expectativa? Como é que eu vou conseguir cuidar dessa criança? E aquela criança ideal, né, padronizada, certinha, é colocada na cabeça dela. Muitas vezes essa criança ideal não nasce. Nasce, por exemplo, uma criança prematura, nasce uma criança com 30 semanas que pesa 800 gramas, e que vai ter uma abordagem médica e mesmo no exercício da maternidade, da paternidade, totalmente diferente. Então, você tem nessa situação, por exemplo, uma reversão completa da expectativa. Então, você precisa afastar aquela criança linda de 3 quilos, que todo mundo vai olhar na janelinha do vidro da maternidade, para uma criança, por exemplo, que pode ficar, às vezes, semanas ou até meses numa UTI neonatal. Então, a realidade, como a Ana bem colocou, às vezes é muito diferente da expectativa, né? E do ideário imaginado pela sociedade e por ela mesma. E aí é que é importante também olhar para essa mãe, não é, doutora Ana Lúcia? Sem dúvida. Porque a gente, se for pensar, no momento que nasce um bebê, mas nasce também uma mãe. Exatamente. E no momento do nascimento, muitas mulheres não sabem que existe uma tristeza nos primeiros dias, que é o que a gente chama de blues puerperal, que é esperado justamente por conta da queda hormonal, da privação de sono, da mudança do estilo de vida. Então, é normal que aquela mulher se sinta mais melancólica, mais triste, mais chateada, mais emotiva, muitas vezes chora durante aquele período e muitas delas se sentem culpadas porque está tudo tão certo, meu bebê é normal, meu filho é normal, tem uma família bonita, por que eu estou triste, né? Então, cabe a nós orientá-las que isso pode acontecer, que isso faz parte de todo o processo, que não tem nada de errado disso acontecer, né? E quando você falou que nasce uma mãe, nasce uma mãe, nasce um bebê, nasce um pai e nasce uma família, né? Esses 4 nascimentos, eles só ocorrem para cada pessoa uma única vez. Olha que interessante. Quer dizer, você pode ter mais filhos, você pode ter outras uniões, você pode ter várias situações na tua vida, mas o nascimento do primeiro filho, esses 4 nascimentos em conjunto da família, do pai, da mãe e do bebê, é único. Doutora Ana, te perguntar agora uma questão pessoal, né? Você tem o Rafael de 11 anos, né? E o Guilherme de 8. Quer dizer, ginecologista, obstetra, especialista em reprodução humana, conhece aí o corpo da mulher como ninguém. Mas na sua experiência pessoal, o que aconteceu aí nesse período de transição que também falou, nossa, olha, isso me surpreendeu de alguma forma? O fato de ser médica especialista na gestação, né, na mulher, não me fez diferente de outras mães. Tá? As angústias, existe uma coisa que é a informação, que eu acho que é muito importante a gente ter e dar as informações para a paciente, mas existe o emocional também. Então, as mesmas angústias, o blues puerperal, a angústia de pensar que o bebê ele vai acontecer alguma coisa com ele, colocar do lado da cama, ver se está respirando, colocar o espelhinho, eu passei por tudo isso. Porque eu costumo falar para as pacientes que quando nasce a placenta, nasce o bebê, depois vem a placenta, imediatamente nasce o medo e a culpa, né? Todas nós, mães, a gente carrega com a gente esse medo e essa culpa
E muitas vezes é difícil da gente balancear, né, o quanto que é real e o quanto que é um pouco fantasioso e decorrente desse sentimento. E aí a importância do pai, né? O meu marido é uma pessoa muito presente e eu acho que o Marcelo compartilha dessa ideia de que o pai ele tem que ser realmente muito presente, porque ele muitas vezes vai ser o ponto realmente de equilíbrio desse momento, né? Que muitas vezes a mulher ela está realmente conturbada por conta de todo o processo de modificação física e emocional, e o homem do lado faz toda a diferença durante essa fase da vida da mulher. Antes de falar do papel do pai, nós vamos começar aqui, passar um vídeo aqui no telão para as pessoas verem. Ele foi produzido e cedido para a gente pela Perestroika, que é uma escola que desenvolve uma série de atividades, entre elas já desenvolveu um curso para mães. E no vídeo elas respondem a seguinte pergunta: o que você gostaria de saber antes do seu filho nascer, mas que ninguém nunca lhe contou? Vamos ver aqui algumas respostas. Você também vai precisar de colo e você vai precisar de ajuda. Exatamente. Acho que tá aí, né? Aproveitando para comentar justamente, você vai precisar de colo, vai precisar de ajuda e vai precisar também do pai ali do lado, né, doutor Marcelo? Isso, o pai, né? O pai, eu sempre falo que mãe, você é. Que quando nasce a criança, aquela catarse, você é. Pai, você conquista o direito de ser. Mãe é passiva, você é mãe. Pai é ativo, você busca a paternidade. Mas uma vez que você busque essa paternidade, os meus filhos não tinham grande diferença se a minha esposa Rosana ou eu colocássemos para dormir depois de 1 ano ou 2 anos. O pai é aquela figura, é o grande outro, né, segundo Freud. Ele é aquele elemento que a criança começa a perceber que ele não é, que ele está começando a fazer parte da vida dela. Ele é o estabilizador emocional, ele é a pessoa que garante a segurança, é a pessoa que vai tentar modificar algum hábito familiar ou pessoal. Ele coloca limites, às vezes, na mãe. Nós estávamos conversando antes do programa, por exemplo, que a mulher, ela sempre tem uma ambivalência dentro dela. Ao mesmo tempo que ela quer que o homem, que o pai participe, ajude a trocar fraldas, a esquentar a mamadeira quando for o caso, a colocar para dormir, ela quer muito isso. Mas, ao mesmo tempo, como a Andressa bem lembrou, você está trocando a fralda errado. Você não está fazendo isso certo. Não segura assim, que assim não pode, isso, né? Ela é mãe loba, ela quer centralizar para ela. Então, essa ambivalência tem que ser percebida pelo homem, de se colocar do lado, né? Não tentando tirar as funções maternas, mas tentando sempre agregar e dando aquela qualidade que vai dar toda a harmonia familiar. Pois é, né? Como fazer disso uma parceria ideal? Porque justamente a mãe precisa de ajuda, mas assim, o jeito dela é o melhor jeito. Então, Exatamente. E assim, e nós, profissionais de saúde, temos que ser parceiros da família também, né? Porque a sociedade já coloca tanto o que é certo, o que é errado, os moldes. Isso. Então, é nosso papel adequar aquela realidade melhor para aquele casal e para aquela criança. Me fez lembrar até uma outra situação, vou contar aqui para vocês. O Rodrigo, que é repórter aqui do Jornal da Cultura, pai recente, né, contou pra gente uma história outro dia, dizendo que ele chegou em casa e a esposa estava lá tentando fazer o bebê dormir, nada. E ele chegou em casa do trabalho, talvez numa outra vibração, né, e a criança nada de dormir. Pegou, deu ali uns segundinhos, dormiu. Ela, não é possível, então o que eu estou fazendo de errado? Não está fazendo nada de errado. Você não está fazendo nada de errado. Mas é importante. A mãe começa a perceber também que o bebê, aquele bebê que ela acha que é dela e é dela, não é só dela. Esse bebê tem um pai que não passa pela figura da mãe. Tem uma avó e um avô, tem um tio, ou seja, a criança, na verdade, ela tem um microssomo, tem uma família que extrapola também a figura materna. Não, e além disso é um indivíduo, né? E além disso é um indivíduo. Né? E vai receber influência de todos esses agentes, né? Que a mãe centraliza tudo, mas não passa só por ela. E que dica dá para ela, então, para delegar e sem culpa também? Claro. Eu acho que todas as mães, as que estão gestantes, né, o que eu costumo orientá-las, é para se prepararem não só para o momento do parto e da amamentação, mas sim para o pós-parto, para saber delegar, se preparar depois, como cuidar, saber que não é uma grande maravilha, que vão ter angústias, privação de sono, estresse, modificação do estilo de vida e que não se sinta mais ou menos culpada por ter seguido aquelas determinadas orientações ou determinados padrões impostos pela sociedade. Perfeito o que a Ana Lúcia colocou.
E uma coisa que eu também agregaria, o que está perfeito, é a individualização. Eu sempre falo para os pais, olha, nunca nasceu ninguém com esse pai e com essa mãe. O teu bebê é um bebê único, então nós vamos ter que descobrir juntos quais são as particularidades do bebê, como ele gosta de ser amamentado, como ele gosta de ser colocado para dormir, colocado para ninar. Tem crianças que gostam de ser um pouco estimuladas para mamar. Com algumas crianças, se você faz isso, por exemplo, ela se perde na amamentação. Então, isso é uma receita individual, né? Então, a mãe vai ter que ter a ajuda dos profissionais de saúde, do obstetra, do pediatra, tudo, para que ela ache o caminho dela junto com o seu filho. Fazer uma pausinha aqui na nossa conversa. JC Debate volta já. Já estamos de volta com o JC Debate especial Virei Mãe e Agora. Hoje conversamos sobre os desafios enfrentados pela mulher quando se torna mãe. Com a gente, Marcelo Silber, pediatra e neonatologista, e Ana Lúcia Beltrame, ginecologista, obstetra, especialista em reprodução humana. Continue aqui participando com suas perguntas e comentários pelo Facebook e também pelo Twitter. Dar à luz e cuidar do bebê exigem um grande esforço emocional das mães. Muitas não conseguem lidar com essas profundas transformações e desenvolvem a depressão pós-parto. Uma doença grave que afeta toda a família e precisa ser tratada com ajuda especializada. Se tudo acabasse, como é que seria? Aí você começa, mas meu filho vai ficar com quem? Quem vai cuidar? Era assim que Andréia se sentia quando Renan nasceu. A gravidez foi muito planejada, mas ainda assim a tristeza foi inevitável. 9 meses pós o parto veio o diagnóstico: depressão pós-parto. O tratamento incluiu medicamentos controlados e terapia. Eu não acho que ainda é um processo vencido, não. Mas é uma vitóriazinha a cada dia que a gente levanta da cama, que a gente vai pra frente. São eles, pra mim foi ele 100% que me fez reerguer. O caso de Andréia é mais comum do que se imagina. 1 em cada 4 mulheres no Brasil apresentam sintomas de depressão pós-parto. É o que apontou uma pesquisa realizada pela Fiocruz com mais de 23 mil mulheres, entre 6 e 18 meses após o parto. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a média de casos de depressão pós-parto em países subdesenvolvidos é de cerca de 20%. Mas, segundo a pesquisa, aqui no Brasil, esse número é ainda mais alarmante, passa dos 26%. Para essa especialista, é importante distinguir aquela tristeza que pode ser comum nesse período da vida da mulher com a depressão pós-parto. Os indícios aparecem ainda na gravidez. Tem a ver com se culpar demais, se exigir demais, achar que não vale a pena viver, achar que não vale a pena ter posto uma pessoa no mundo. O tratamento deve combinar atendimento psicológico e psiquiátrico e é fundamental o apoio de toda a família. A gente precisa cuidar das mães, das mulheres, das mães e dos pais, se a gente quiser que os bebês sejam cuidados. A doutora Ana Lúcia falou um pouquinho até desse assunto no primeiro bloco, que existe assim uma tristeza. Sim, que é o blues. Que é o blues, que é natural. É natural, até fisiológico, esperado, que é aquela tristeza, imediatamente, ela começa de 2 e vai até normalmente 7, no máximo 10 dias pós-parto. E ela pode ser decorrente dessa queda hormonal brusca, pelas modificações gravídicas, que são subitamente interrompidas. E, além disso, pela privação de sono, mudança de estilo de vida, mas isso é natural, que é diferente da depressão pós-parto. A depressão do pós-parto, normalmente ela aparece depois, habitualmente depois de 1 mês após o parto. Ela é mais insidiosa, ou seja, ela não é tão abrupta, ela vai sendo mais lenta. A mulher ela vai perdendo realmente o ânimo de viver, ela vai se limitando a ficar mais em casa, ela não consegue e não tem prazer em cuidar do bebê, em fazer suas atividades habituais. Então, é um quadro diferente. Existem algumas mulheres
que têm um risco maior de desenvolver depressão pós-parto. Aquelas que têm um histórico de depressão durante a gravidez, como a própria psicanalista falou, aquelas que se cobram demais, que são muito ansiosas. Muitas vezes a gente percebe esse risco aumentado durante o pré-natal e já existem algumas medicações que podem ser introduzidas durante a gravidez e mesmo no pós-parto, na amamentação, que são alguns tipos de antidepressivo que a gente consegue tratar juntamente com a psicoterapia dessas pacientes. A Grace Fabiana, ela coloca aqui, né? Muito legal esse tema, eu tive meu bebê no final de março e realmente ninguém fala como é difícil o pós-parto, doutor Marcelo. Eu acho que ninguém fala como é tão difícil o pós-parto, porque imagina-se uma criança ideal, imagina-se um menino ou uma menina com determinadas características de peso, de altura, de vitalidade, de vigor, de amamentação. E as crianças são muito diferentes entre si, né? As crianças têm necessidades diferentes, físicas, né? Então, você não pode comparar, por exemplo, uma criança com pais grandes, aquela criança que mama muito, tudo, com às vezes mais pequenininha, né? Menor, num percentil mais baixo. Tem crianças que têm algumas dificuldades. Vou dar um exemplo que é muito conhecido pela boa parte dos nossos telespectadores e telespectadoras, as crianças que têm refluxo, né? Elas têm uma queimação, elas têm uma esofagite, elas têm uma dificuldade, às vezes, na amamentação. E isso pode linkar com o tema da depressão. Quer dizer, minha criança não mama bem, eu não consigo fazer ela mamar de uma maneira feliz, tranquila, tudo, e eu não tenho competência para conseguir formatar essa amamentação. Não é verdade, você tem competência, mas infelizmente a criança tem um problema médico, né? Aí você pode diagnosticar, por exemplo, uma doença de refluxo, medicar a criança, quando é o caso, obviamente, né? A criança fica mais tranquila. Eu dei um exemplo de dezenas de exemplos que nós poderíamos dar e que podem ser resumidos da seguinte maneira: as crianças são diferentes e os profissionais específicos, o pediatra no trato da criança, ou obstetra no trato das angústias e problemas maternos, são os profissionais que devem ser observados, analisados pela paciente, pela mãe, para que ela possa ter uma ajuda na sua conduta. Muito melhor do que os tais blogs e outras informações não específicas. Né? Acho que é daí uma informação importante, até para a mãe não se sentir assim, obrigada a ouvir tantas sugestões aí. Claro, é por isso que ela tem o obstetra e o pediatra, né? Para a gente orientá-las da maneira mais correta, né? Com informações técnicas boas. E esse rol pode ser aumentado. O pediatra pode, por exemplo, pedir ajuda de um fonoaudiólogo para fazer a criança, por exemplo, no comecinho mamar melhor. A obstetra e ginecologista da paciente pode, conhecendo a sua paciente, identificar ela, que nem a Ana Lúcia falou, para um processo de terapia, mas são profissionais que são específicos e treinados para cuidar das demandas da mãe. Agora, a escolha do profissional é algo também que deixa as mães angustiadas, não é? Sem dúvida, porque acho que além da parte técnica, a paciente ela precisa ter uma identidade muito grande com o obstetra, né? E com o pediatra também, para que ela possa passar de uma maneira confortável as angústias, os medos, e que a gente possa esclarecê-la da maneira adequada e que ela possa sanar todas as dúvidas e, consequentemente, aí a ansiedade e o processo que pode se perpetuar aí durante a gravidez. O doutor Marcelo, que é o pediatra aqui, mas a pergunta, doutora Ana, para você: como escolher um bom pediatra? O que é um bom pediatra? Eu acho que um bom pediatra é aquele que, além de tecnicamente bom, ele é parceiro da família, né? Porque, como ele mesmo disse, o Marcelo, assim como existem crianças diferentes, existem pais e mães diferentes, né? Então, como se uma mãe não quer amamentar por opção, por exemplo, as francesas não amamentam, né? A grande maioria das francesas não amamentam, ela não vai ser mais mãe ou menos mãe por isso. Então, acho que cabe ao pediatra adequar aquela situação para aquela família e para aquele bebê e o melhor bem-estar para todos, né? Para todo mundo. Eu não tenho nada a acrescentar, eu concordo com a Ana Lúcia, né? E acho que a pediatria e a obstetrícia são especialidades muito parecidas, né? São especialidades, inclusive, que nos últimos anos tiveram um decréscimo muito grande. Agora a gente está, felizmente, vendo o renascimento dessas, talvez, duas das mais importantes especialidades médicas, porque elas cuidam basicamente do ser humano, né? A obstetrícia cuida da mulher, a ginecologia cuida da mulher como um todo, e a pediatria, ela só
tem como equivalente na medicina a geriatria, porque ela cuida da criança não só das doenças, como, por exemplo, um gastro, um endócrino ou um nefrologista, com todo o respeito, cuida dos diversos aparelhos e sistemas. Nós, pediatras, cuidamos da criança como um todo e acompanhamos o crescimento e o desenvolvimento dela até elas se transformarem em adultos. O que essas mulheres, mães de primeira viagem, têm em comum quando chegam lá ao pediatra pela primeira vez com o bebê no colo? Todas acham que não sabem nada, né? E não sabem mesmo, né? Que eu falo para elas. Mas você acaba aprendendo, né? Quer dizer, experiência, isso uma vez eu ouvi de um professor na USP, é muito interessante. Experiência é uma coisa maravilhosa, mas quando você adquire, não serve mais para nada. Né? É verdade. Porque você aprendeu a amamentar tua filha da melhor maneira do mundo. Pronto, já está na hora do desmame. É assim que é a vida, né? Quer dizer, vai sempre ter uma fase aí que vai ser mais complicada, então. Agora a Ana os filhos da Ana estão virando adolescentes, pré-adolescentes. Outra fase. Vai ter a fase de buscar na balada agora. Sim, e quando ela ficar craque, os filhos já viraram... Marcelo, sabe o que eu falo? Eu falo que o obstetra, a gente ajuda a formar a família e você cuida da família. O pediatra, ele cuida da família. Eu acho que o pediatra, ele não cuida só da criança, ele cuida da família. Um recadinho final, bem rapidinho, aí para as mães que estão nos assistindo, as mamães de primeira viagem, doutora. Então, as mães, hoje em dia, né, além das angústias que a gente tem, os medos do pré-natal e tudo mais, a gente tem algumas doenças aí que estão amedrontando todas as mães. Mas, frente a tudo isso, a maternidade, assim, apesar de tudo isso, a maternidade ela é muito boa. Então, assim, deixe muitas vezes os medos de lado, as cobranças e tal, e aproveite esse momento. Né? Porque muitas vezes a gente fica muito preso ali nas cobranças e a vida acaba, e o presente acaba passando. Não curte aquele momento. Não curte o momento. Doutor Marcelo. As angústias, os medos, né? As inseguranças, elas vão, obviamente, surgir sempre e nunca desaparecem, né? O seu filho e a sua filha vão crescer e você vai ver que elas só vão mudar, mas se você está preocupado que a tua filha não mama, mais para frente você vai preocupar que horas que ela vai chegar em casa. Ou seja, ser mãe ou ser pai é nunca dormir direito mais na vida, mas não existe não existe presente de Deus mais generoso do que conseguir ser mãe ou ser pai. Então curtam muito.